Olá, gente querida! Hoje é domingo, dia 22 de agosto, 21º domingo do tempo comum. Nós estamos no ano B da liturgia. E nós estamos concluindo hoje a leitura do discurso sobre o pão no capítulo 6 do Evangelho de João. O texto é de João 6, de 60 a 69. É um momento de profunda crise para os discípulos. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: "Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la?" Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: "Isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida. A carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem." Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: "É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai." A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: "Vós também quereis ir embora?" Simão Pedro respondeu: "A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, a crise dos discípulos no Evangelho de João, finalzinho do capítulo 6 desse domingo, já está, de certo modo, antecipada na primeira leitura. A primeira leitura é de Josué, capítulo 24. Nós poderíamos dizer que o texto, tanto de Josué quanto do Evangelho de João, fala da crise profunda, tanto do povo de Israel como dos discípulos de Jesus. Há uma crise profunda, mas há, ao mesmo tempo, uma opção radical de fé. Renovação da aliança, adesão a Jesus Cristo. E é nessa renovação da fé que o discipulado vai adiante. Olhemos então em duas palavras para o texto de Josué 24. Esse texto provém do ambiente da liturgia de renovação anual da aliança no santuário de Siquém. Josué reúne o povo de várias tribos e ele coordena uma ação litúrgica na qual se faz a renovação da aliança do povo de Deus com o Senhor. Nessa renovação da aliança, se recorda os grandes feitos de Deus pelo seu povo. Essa é a primeira parte, uma narrativa histórica dos fatos importantes que recordam os feitos de Deus, a proteção de Deus para o seu povo. Segundo, a aliança propriamente dita é refeita por meio de bênçãos e de maldições. E terceiro, acontece a infidelidade do povo de Israel. E por isso, o ponto alto do texto de hoje, da primeira leitura, é a palavra de Josué ao povo. O que é que Josué diz?
Olha, se vocês quiserem seguir os ídolos, os deuses falsos dos amorreus, podem continuar à vontade. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos unicamente o Senhor. Essa é uma frase fundamental do texto da primeira leitura. Se vocês quiserem seguir a idolatria, fiquem à vontade, vão na paz. Contudo, quanto a mim e a minha família, nós seguiremos e serviremos unicamente o Senhor. Esse é o versículo 15 da primeira leitura do capítulo 24 do livro de Josué. Portanto, temos um momento grave de crise, mas ao mesmo tempo temos um convite a opções claras e indistintas pela vontade de Deus. De certo modo, esse esquema nós o encontramos também na leitura do Santo Evangelho. Só recordando o que aconteceu antes, Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, realizou o sinal do pão do outro lado do lago de Genezaré. Depois, Jesus se declara o pão da vida. Não somente, ele se declara em seguida o pão vivo descido do céu, diferente do maná, aquele alimento transitório e de penúria que os pais de Israel comeram e mesmo assim morreram no deserto. Finalmente, Jesus diz que minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida, doados pela vida do mundo. Aqui está um ponto fundamental. Esse discurso anterior, mais do que simplesmente o discurso, o que está em jogo não são simplesmente as ideias teológicas, o sinal do pão, ser o pão da vida, ser o pão vivo descido do céu, dizer que a sua carne é verdadeira comida, o seu sangue é verdadeira bebida. Então, o que está em jogo fundamentalmente não são palavras, mas é a atitude profunda. O que Jesus fez durante toda a sua existência? Um compromisso radical com os pecadores, com os pobres, com os doentes, os endemoninhados. Jesus passou a vida toda fazendo bem. E a sua morte na cruz é a entrega mais radical do seu corpo, da sua carne, como comida para a humanidade. O seu sangue foi derramado como bebida de salvação para a humanidade. Então, a vida de Jesus toda entregue, e obviamente as palavras também que ele disse contam, mas muito mais do que somente as palavras, é a vida toda de Jesus que se torna uma vida escandalosa. Escandalosa no seguinte sentido: Jesus quer que os seus discípulos tenham a mesma atitude dele, que os discípulos também entreguem a sua vida pela vida dos outros. Obviamente, isso provoca a crise mais radical do ministério público de Jesus antes do episódio da cruz. Causou escândalo. Jesus se tornou pedra de tropeço. De certo modo, aqui está a antecipação da própria entrega na cruz. A vida doada aos outros por amor. E aí muitos discípulos fugiram, foram embora. Qual é a grande dificuldade? A grande e primeira dificuldade é a dificuldade com a encarnação. A segunda grande dificuldade é a dificuldade com a cruz. Os hebreus, em geral, têm muita dificuldade com o mistério da cruz. E Jesus escandaliza mais ainda, porque Jesus diz: olha, se vocês agora têm dificuldade com o que eu disse até então, imagine quando eu falar da glória, imagine quando eu falar da ascensão. Então, dificuldade com a encarnação, dificuldade com a cruz, dificuldade com a glorificação, com a ascensão do Senhor à direita do Pai. Jesus então aproveita a crise dos discípulos em geral, no sentido amplo da palavra, agora para confrontar e também para purificar a fé dos 12. Somente a fé
é capaz de superar essa crise, de purificar a opção, a decisão tomada por Cristo e de gerar verdadeiramente a adesão a Cristo e ao seu Evangelho. Os 12 então são questionados e Pedro responde em nome do colégio apostólico, responde na verdade em nome da igreja. Pedro diz: Tu tens palavras de vida eterna. A quem nós iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Percebam a relação entre crise e opção. Aderir ou não a Jesus Cristo e ao seu Evangelho. Na verdade, há dois grupos de discípulos. Discípulos no sentido amplo da palavra e os 12. E aqui nós temos opções diferentes. A opção do abandono ou da recusa, da rejeição de Jesus, ou a opção da adesão, da disponibilidade, da vida entregue por amor. Qual é então a nossa opção? Viver uma lógica humana, recebendo coisas do Messias que nos dá o pão, enche a nossa barriga? Muitos discípulos de Jesus tinham essa lógica, por isso que eles fugiram. Queria que Jesus fizesse milagres e mais milagres de pão, de carne, disso, de maná, não sei mais de quê. Alimentasse a sua fome e curasse os seus doentes. Então, muitos estão com essa lógica de receber coisas imediatas. Essa é uma lógica meramente humana. Ou a outra possibilidade, assumir a lógica de Deus, isto é, não para receber dons de Deus, mas para tornar-se dom ao mundo, pelo mundo. Fazer-se vida entregue e doada. Numa palavra, o que é que está em jogo? De um lado a crise, do outro lado a opção. O que está em jogo é a adesão radical a Jesus desde o seu ministério, desde o início, desde o seu mistério da encarnação, o mistério da cruz, o mistério da redenção, para participarmos plenamente do mistério de sua glória. É isso que de algum modo diz São Paulo na segunda leitura, ao tratar dessa lógica dos relacionamentos familiares, da ética do matrimônio, ética do amor matrimonial, ética da família. São Paulo utiliza no capítulo 5, versículos 21 a 32, o grande critério fundamental de Paulo é: sede solícitos, amai-vos. Para as mulheres, ele também diz: sede submissas. Mas logo dá o critério dessa submissão. Não se trata de submissão a uma lógica patriarcal de exclusão e de morte. Ele diz: sede submissas aos vossos maridos, assim como acontece a relação entre Cristo e a igreja. Aos maridos, então, Paulo diz: amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e doou a vida pela igreja na cruz. O critério fundamentalmente é o critério bonito. Esse mistério é grande e eu o interpreto em relação a Cristo e à igreja, diz São Paulo no versículo 32, o último versículo da segunda leitura de hoje. Então aqui está o critério teológico, na verdade eclesiológico, fundamental para a interpretação desse texto. Assim como acontece um mistério de amor e de entrega da vida entre Cristo e a igreja, da mesma forma deve haver um mistério de amor e de entrega da própria existência nessa relação bonita entre os homens e as mulheres no matrimônio cristão. Na comunidade eclesial, a relação entre o líder, o ancião e a comunidade. Ou hoje, a relação entre o bispo e as paróquias, as comunidades de uma determinada diocese, ou entre o padre e as comunidades existentes no território de sua diocese, ou mesmo comunidades virtuais, comunidades humanas sem territórios estabelecidos. Então, há muitas coisas bonitas acontecendo. Peçamos ao Deus da vida a graça de compreendermos esse amor generoso de Deus que se doa, que se entrega, que cuida dos sofrimentos humanos. E assim também nós
possamos ser vidas doadas, entregues pela vida do mundo, sem nenhum escândalo, no mistério da encarnação, no mistério da cruz ou no mistério da glorificação do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, à direita do Pai. Um abraço a você, um excelente domingo. Aproveite porque é o dia do Senhor, para rezar mais, para descansar, para estar em família. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã, se Deus nos permitir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.